é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nessa quarta-feira com secretários de segurança de diferentes unidades da federação para ouvir sugestões voltadas à redução da criminalidade no país, informa a Cruzoé. Entre os pedidos está a recriação do Ministério da Segurança Pública, fundido com a Justiça no início da gestão. Lembrando, o Sérgio Moro é o ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu falei aqui no programa semanas atrás que o Alberto Fraga, ex-deputado federal, estava lá zelando para que houvesse essa cisão e querendo essa boquinha lá no Ministério da Segurança Pública, inclusive dizendo que o Sérgio Moro não entende de segurança pública. E agora, entre os pedidos dos secretários de segurança dos estados, está também a recriação do Ministério da Segurança Pública, que, na prática, exigiria que o Moro ficasse apenas com uma das pastas, possivelmente a da Justiça, e aí o Ministério da Segurança Pública iria para outra pasta. Não estou dizendo que o Jair Bolsonaro vai fazer isso, estou dizendo que isso foi pedido a ele. Aí vamos ver o resto da notícia. Os titulares das pastas estaduais ainda propuseram ao presidente da República a isenção do IPI incidente sobre equipamentos de segurança, o descontingenciamento de verbas do Fundo Nacional de Segurança Pública, a proibição a empresas de telefonia de emissão de sinais de celular em áreas de interesse de segurança do Estado, como os setores que abrigam presídios, e a criação de novas formas de financiamento de investimentos para as unidades federativas. Após 20 minutos de reunião, transmitida ao vivo no Facebook, o chefe do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, não deu uma resposta de pronto, mas prometeu analisar as propostas. Abro aspas aqui para Jair Bolsonaro. Zé Maria, talvez pelo anseio popular, por ter dificuldade nessa área e por ser talvez o ponto mais sensível em cada estado, essa possível recriação, quer dizer, a recriação do Ministério da Segurança Pública, poderia melhor gerir a questão da segurança? É uma pergunta que o Bolsonaro faz e continua. Esse é o entendimento dos senhores? Outra pergunta, estudaremos essas questões para dar uma resposta o mais rápido possível. Fecho aspas. Portanto, o Bolsonaro ficou aí de avaliar esses pedidos, não negou de pronto a recriação do Ministério da Segurança Pública. Não estou dizendo que vai fazer ou que não vai, estou dizendo que ele disse para os secretários de segurança estaduais que vai avaliar tudo aquilo que foi pedido. À época em que fundiu o Ministério da Segurança Pública com o da Justiça, o Bolsonaro argumentou que o ministro Sérgio Moro teria mais ferramentas para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. E aqui no final da reportagem cita-se o Alberto Fraga, mas dele eu já falei. Zé Maria Trindade, o que você acha aí de ser recriado o Ministério da Segurança Pública, cujo titular no governo do Michel Temer era o Raul Jungmann, e aí não dá para o Moro ser o titular de duas pastas, Olha, Felipe, despesa é um negócio muito difícil de ser cortada e a pressão é sempre para aumentar a despesa. Eu costumo dizer que despesa é como a unha. Você tem que cortar toda semana. É assim mesmo. O presidente está sendo pressionado para recriar o Ministério da Cultura e da Segurança Pública. Eu conversei muito com o senador Major Olímpio, porque ele foi o mais forte defensor aí da recriação, ou ele nem queria a extinção do Ministério da Segurança Pública. Ele chegou ao ponto de apresentar uma emenda à medida provisória assinada pelo presidente, aquela primeira medida provisória da reforma administrativa, recriando o Ministério da Segurança Pública. E ele me argumentou de que o debate e a defesa da campanha do presidente Jair Bolsonaro e de todos os seus aliados foi de segurança pública. E era o grande debate, o grande discurso de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, e por isso ele, como aliado, e era muito mais próximo aliado na época, ele não é oposição hoje, o Major Olímpio, senador Major Olímpio, e ele defendia a recriação do Ministério. Então, um grupo muito grande que defende. Eu entendi que o ministro Sérgio Moro hoje, ele é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. Eu acompanhei vários ministros da Justiça e sei muito bem o que eles faziam. Eles eram advogados do presidente da República. Eles faziam a ligação entre presidente da República, não é Palácio do Planalto, esta era uma função do advogado-geral da União, e ministros do Supremo. Então, esse papel já não existe porque o ministro Sérgio Moro não faz esse tipo de leva e traz,
não faz esse tipo de advogado do presidente Jair Bolsonaro. Então ele tem se ocupado, sim, pelo Ministério de Segurança Pública e o Ministério está representado muito bem. Ganhou o nome no prédio, né, que antigamente era Ministério da Justiça, agora é Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? O Ministério da Justiça é o mais antigo do país, foi criado, antes era uma secretaria, foi o primeiro ministério a ser criado, era o Ministério dos Negócios e Justiça, agora é o Ministério da Justiça. E é um ministério importante, mas o momento exige, sim, uma força maior, um foco maior para a segurança pública. Não precisa recriar o Ministério, porque já tem um foco muito forte na segurança pública. Então, é isso. O Alberto Fraga, ex-deputado, ele só não foi reeleito porque foi candidato ao governo aqui do Distrito Federal. Ele era um forte candidato, só que ele foi condenado aqui na primeira instância. E agora está absolvido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele se habilitou de novo e é um nome importante para o presidente Jair Bolsonaro. Aliado próximo, está sempre no Palácio do Planalto, da Alvorada, nos finais de semana ele vai lá conversar com o presidente para evitar esse isolamento que os presidentes da República têm sempre aqui, tradição, né? E ele é um defensor da segurança pública, do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho muito difícil recriar o Ministério de Segurança Pública. Ele que procure outro ministério, né? Eu acho o seguinte, eu não acredito que o presidente Bolsonaro vai examinar, vai cogitar dessa maluquice, porque o que o Fraga quer é emprego. E o que os secretários estaduais querem é dinheiro. É por isso que eles tentam mexer em time que está ganhando. O Moro, o problema deles é que o Sérgio Moro, que é uma tremenda autoridade de segurança pública, está mostrando que sem dinheiro e com a hostilidade do Congresso é possível você colecionar vitórias sobre o crime organizado, que é o maior tumor da segurança pública do país. Os estados vinham dizendo, os governadores vêm dizendo há séculos que eles não têm como cuidar da segurança pública. Era um problema estadual, deveria ser federal. Criaram o Ministério da Segurança Pública, eles só pensam na verba que o ministro pode entregar e que qualquer ex-deputado certamente entregará. O Moro, o Zé tem toda a razão, hoje, ministro da Segurança Pública. Por quê? O Ministério da Justiça, como você diz, ele foi esvaziado. Na República Velha, o ministro da Justiça assumia na prática a presidência nos impedimentos do presidente que não podiam ser muito bem explicados. Então, por exemplo, quando morreu o Rodrigues Alves, assumiu o vice-presidente, o Hermes, né, da Fonseca, Hermes da Fonseca, não. O presidente que assumiu, que é o nome de avenida lá do Rio, Felipe, da Praia, a principal lá, tem a de Ipanema e a do Leblon. Delfim Moreira? Delfim Moreira, ele estava já com ele sofreu de uma senilidade precoce. Toda vez que eu falo isso, tem algum neto, bisneto dele que vem ficar bravo comigo. Mas é verdade. Então ele não podia despachar enquanto esperavam a chegada do Epitácio Pessoa, que seria o candidato vitorioso. Ali você sabia já antes da campanha quem ia ganhar. Enquanto ele não vinha, o ministro da Justiça fingia que despachava com o Delfim Moreira no gabinete, mas ele não estava dizendo coisa com coisa já, e o ministro fazia isso. Muito tempo depois, no governo Geisel, o Armando Falcão era a principal autoridade civil e ele passou o tempo todo liquidando a nossa paciência com a mesma frase, né, Zé? Não sei se você chegou a ouvir. Nada a declarar. Era a única coisa que ele dizia todo dia. Então, se o Moro não precisa ser o ministro da Justiça importante de antigamente, ele vai ser o quê? Se ele perder a segurança pública? Aí não dá. É claro que não tem o menor sentido nenhum fazer essa cisão nesse momento, e um momento em que o combate à criminalidade, pelo menos das facções criminosas armadas, apresenta resultado positivo. Então isso aí parece mais choradeira por verba, algum oportunismo político, eventualmente de tirar poder do Moro.
Na verdade, o Moro tem crescido quanto mais tentam afastá-lo, né? Então, crescido pelo menos em popularidade, né? É a figura hoje mais popular do país.